Alegria estarmos aqui e compartilhar da palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Nós leremos a partir do verso de número 10. Estamos na nossa série de mensagem, orações entre o cansaço e a desesperança. E o título desta mensagem é Quando Estamos Cercados. Oração que abre caminhos. Êxodo capítulo 14, vou ler apenas alguns versos, a partir do verso de número 10. E convido você a fechar seus olhos mais uma vez, a orarmos, a você se perguntar qual a palavra que o Senhor tem preparado para você nesta manhã. Aproveite esta próxima meia hora. Você consegue se desligar um pouco do seu celular, daquilo que te distrai, para você estar aberto a recados de Deus para a sua vida. A sua vida pode começar um rumo diferente a partir desta manhã. A sua história pode mudar a partir desta manhã. Não despreze esta próxima meia hora que nós vamos passar juntos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já estamos ouvindo e te entregando nesta manhã. Que o Senhor continue a falar a nós, superando as imperfeições deste pregador, e que a tua palavra possa produzir vida nos nossos corações, e que estejamos aqui não negligentes ou distraídos, mas com a nossa atenção, com o nosso coração sedento por aquilo que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo 14, a partir do verso de número 10, encontramos assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Você já se sentiu, ou você já esteve num lugar em que você não encontrava saída? Você já esteve em alguma situação sem solução? Você já esteve numa situação, num momento, vivendo uma experiência, um momento da sua vida, um episódio da sua vida, em que você simplesmente não tinha plano B, que você estava numa grande encruzilhada, num grande checkmate, sem absolutamente nenhuma perspectiva e solução? Israel estava neste lugar. Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, acabara de testemunhar um dos maiores
atos poderosos de Deus na libertação do seu próprio povo. Um ato redentivo, um ato de libertação, que será por todas as Escrituras considerado como uma grande imagem, um grande protótipo, arquétipo, daquilo que o Senhor anseia por fazer na vida do seu povo. Nós vemos no capítulo 13 do livro de Êxodo, a partida dos israelitas, depois que o Senhor enviou 10 pragas, condenando o Egito. E estas 10 pragas que proporcionaram a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, depois de 430 anos, depois de séculos de opressão e escravidão, nós vemos o Senhor expondo a fragilidade dos deuses egípcios. Nós vemos o Senhor expondo a fragilidade do maior exército daqueles dias, o exército do faraó, e o Senhor humilhando publicamente o faraó, que era considerado uma divindade viva. Após 10 pragas, após séculos de escravidão, após 430 anos vivendo no Egito, o povo de Israel, com mais de 2 milhões de pessoas, tendo subido com José, com 70 pessoas, agora caminha na direção da terra prometida. E o Senhor não apenas liberta o seu povo, o Senhor também guia o seu povo. E o Senhor vai guiando o povo de Israel com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E o Senhor vai à frente do seu povo, o Senhor vai conduzindo o seu povo. Após essa intervenção poderosa, o povo caminha de forma segura, o povo caminha de forma firme na direção finalmente da terra prometida a Abraão há séculos atrás. Uma grande promessa estava para se concretizar na vida do povo. E eles caminham de uma forma segura, eles caminham na direção desta terra de Canaã. E capítulo 13 é esta partida gloriosa do povo de Israel do Egito. Mas aí no capítulo 14, Deus muda a rota do povo. Tudo estava muito bom, tudo caminhava de uma forma muito tranquila, tudo caminhava de uma forma muito segura, muito estável, muito confortável, mas a coisa estava muito confortável. E aí o Senhor, Ele vai mudar intencionalmente a rota do povo e vai levar o povo, aquele povo de mais de 2 milhões de pessoas, a um lugar que era geograficamente impossível. O que é interessante é que o capítulo 13, se você, por algum acaso, tem aí a sua Bíblia, e você tem a sua Bíblia aberta, lá em Êxodo capítulo 13, no verso 17, você vai ver que o Senhor não vai guiar o seu povo pelo caminho nem mais fácil, nem mais rápido, nem mais curto, e nem com mais infraestrutura, nada disso, gente. É interessante que o Senhor, aquele caminho do norte do Sinai, que era o caminho mais óbvio do Egito até Canaã, o norte do Sinai, passando pela terra dos filisteus, era o caminho mais curto, mais rápido, mais seguro e com mais infraestrutura. Mas não vai ser por lá que o Senhor vai guiar o seu povo. Isso é interessante demais sobre a direção de Deus. Isso é interessante demais sobre a forma como Deus vai guiando o seu povo, guiando as nossas vidas, nós que somos povo dele. Porque o Senhor vai evitar o caminho mais fácil, mais seguro, mais confortável, mais rápido, vai dar uma baita volta e levá-los a um lugar que era geograficamente impossível, da perspectiva humana, era o maior fracasso, era o maior erro na condução de Moisés ali do seu povo, porque ele chegou num lugar em que eles estavam de frente para o mar Vermelho. Acho que o povo deve ter pensado, opa, vamos lá, vamos agora curtir uma praia, né? Finalmente um descanso aqui, vamos lá gente, os baldinhos aí, as crianças, vamos dar um mergulho aí no mar, vamos aproveitar. Eles estavam de frente para o mar, mas não era para eles se divertirem, não era para eles
tirarem ali aquele calor do deserto. Eles estavam cercados, porque quando eles chegaram de frente para o Mar Vermelho, eles estavam com montanhas de ambos os lados, e quando eles olharam para trás, eles sentiram o chão tremer. E era simplesmente Faraó que tinha se arrependido de ter deixado o povo de Israel sair do Egito. O maior exército de todos os tempos. O Faraó, diz o texto, que ele vai escolher os melhores carros de guerra, que era um recurso de última geração, como se fossem os drones hoje. Os carros de guerra eram os recursos de última geração dos exércitos mais poderosos daqueles dias, com os melhores cavalos, com os melhores carros de guerra, as melhores armas, as melhores armaduras, os melhores guerreiros. Vai colocar todo mundo para correr atrás daquele povo que nem exército tinha, para matá-los e para destruí-los. E quando eles chegam lá, eles estão cercados, porque eles olham para trás e vem aquela poeira, aquela nuvem de poeira levantando, e são os egípcios atrás deles. Eles não têm para onde correr, porque eles não vão nadar aquele mar, com um monte de rebanhos, animais, cabra, ovelha, boi, periquito, papagaio, cachorro. Não dá para andar, idosos, crianças, não tinha como sair nadando lá. Eles estavam cercados, e por direção de Deus, Deus os levou a uma encruzilhada. Deus evitou o caminho mais fácil, mais seguro, mais rápido, mais confortável, com ar-condicionado, com estrutura, para colocá-los num lugar em que eles estavam cercados. É interessante porque a direção de Deus nas nossas vidas não elimina encruzilhadas. A direção de Deus na nossa vida não elimina situações que nós olhamos e falamos: ó, e agora? Quem poderá nos defender? Não tem como. Nós simplesmente olhamos e não tem plano B, não tem solução, é o fim. A gente não vê perspectiva nenhuma. E foi Deus que os levou para lá. E foi Deus quem conduziu o seu povo a essa encruzilhada, a esse beco sem saída, sem alternativas. E a direção de Deus não elimina essas encruzilhadas. Não é porque você é membro da igreja, filho, neto, bisneto de crente. Não é porque você contribui fielmente na igreja, você serve na igreja, que você estará imune a essas encruzilhadas da vida. Porque existe algo que Deus queria fazer na vida do povo, porque o povo tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do povo. O povo tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração do povo. A gente vai ver isso mais para frente. E Deus precisava, além do que já tinha feito, daquelas 10 pragas, se revelar mais ainda. Porque se nós vemos aqui no capítulo 13, não vai aparecer na tela, tem um verso 17 que diz: se eu os levar, e se eles se defrontarem com a guerra, quer o caminho mais curto, mais confortável, mais seguro, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Ou seja, aquele caminho supostamente mais seguro, poderia ser aquele caminho que, ao enfrentarem guerra com os filisteus, eles poderiam querer retornar para a escravidão. Então o Senhor vai conduzir por um outro caminho. E aí, o que a gente faz quando nós estamos cercados? O que você faz quando nós não sabemos mais o que temos que fazer? O que você faz quando você está numa encruzilhada na sua saúde física, na sua saúde psíquica, nas suas finanças, com a sua família? O que você faz? E eu penso que Êxodo capítulo 14 é um espelho da nossa alma. Êxodo capítulo 14 é nada mais, nada menos do que você e eu, nós fazemos quando nós não temos mais o que fazer, quando nós estamos sem saída, quando nós estamos sem solução. E a primeira verdade desse texto é que quando nós estamos cercados, o medo revela em quem confiamos. O nosso medo aparece, o nosso medo dá as caras, coloca as manguinhas de fora e mostra em quem nós confiamos. Olha só o que dizem os versos 10 e 11. Ao aproximar-se
o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? É interessante que o texto não vai dizer que eles apenas estavam com medo, eles estavam aterrorizados. Você já ficou aterrorizado alguma vez na sua vida? Mas não é medo, é o pavor. É aquele medo que desorganiza o pensamento. É aquele medo que nos traz, que faz com que a nossa perna, ela balance. Você já ficou aterrorizado por alguma situação? Aquele medo que faz com que você, aquele medo extremo que faz com que você tenha aqueles suores, aquele calafrio, que bate aquela sensação assim, daquela quentura no corpo, porque você assim, você não tem mais o que fazer, você está aterrorizado. E agora? Quem vai me tirar dessa? Eu lembro que eu tive uma experiência assim, no tempo que a gente morou lá nos Estados Unidos. Eu estava indo para uma aula na universidade, lá na cidade de Minneapolis. Eu estava indo para a aula, estava dirigindo. Era a minha primeira vez, era o meu primeiro dia de aula. E aí eu estava dirigindo um trânsito, gente, um trânsito, mais do que Radial Leste, sentido centro, 6:30 da manhã, dia de semana. Estava tudo parado. E uma pista livre aqui, ó. E uma pista livre aqui. Eu pensei, que raios, que ninguém anda nessa pista. E eu pensei, estou atrasado, meu primeiro dia. Já vou chegar na segunda aula. Uma pista livre. Passava só um carro assim, de vez em quase nunca, e um trânsito, todo mundo parado, a gente teve que desligar o carro. Pensei, vou eu naquela pista. Entrei na pista. 3 segundos depois, o maior criminoso de todos os tempos. Encoste seu veículo. Gelei, gente. Eu gelei. Eu pensei, nossa, o que eu fiz, né? Eu nem pensei que aqui era uma pista para quem tinha lá o tal do sem parar deles, né? Por isso que estava livre. Ou você dando carona para alguém, você podia estar lá. E depois eu comecei a dar carona para a turma para a gente ir na pista mais rápida. E aí, o policial saiu, encostei o carro. Gente, é esse terror aqui. Aquele suor frio, as pernas tremendo. Pensei, meu Deus, ajude-me a entender o que ele vai falar. Estou indo para a aula, mas agora o medo faz o quê? O medo, você não entende nem what's your name. Você não entende nada. Você está ali, né? E ele pediu a documentação, pediu meu passaporte. Graças a Deus eu estava com ele. Entreguei para ele. E aí ele demorou lá 15 minutos, meu pai amado. E aí a pista com o trânsito começando a liberar, né? Aquele desespero que você vê, o que eu estou fazendo aqui, raios. E aí, eu ali, daquele lado, o policial voltou. O policial já sabia o meu nome, meu endereço, meu CPF, meu RG, já sabia para onde eu estava indo, o nome da universidade que eu estava indo ter aula. E eu, claro, pedi perdão, né? Falei que era meu primeiro dia, que eu não sabia. Ele me explicou, né, que aquela pista, tal, para quem ou dava carona, ou tinha lá o tal do sem parar deles. E eu, nossa, por favor, né, eu não sabia, me desculpe, não sabia, mais $200 de multa. Mas eu segui viagem. Tem situações que a gente está aterrorizado. E a gente tem dificuldade de leitura da realidade. E quando nós estamos aterrorizados por alguma situação, nós temos 2 reações. Uma é reclamar. A primeira reação, quando nós estamos aterrorizados, é reclamar do presente. E é que o povo de Israel vai fazer, porque o povo de Israel vai se voltar contra quem?
Contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Estava bom demais ser escravo. Gente, bom demais ser escravo. Olha como idealizamos o passado. Nós murmuramos no presente e idealizamos o passado. São duas reações que nós temos quando nós estamos numa situação que nós não sabemos o que fazer. Eu estava naquele carro sozinho, mas se eu tivesse com alguém, talvez eu falaria: ei, Fernanda, por que você falou para eu vir para cá? A nossa tendência é sempre colocar a culpa em alguém. Não tinha ninguém para colocar a culpa, coloquei a culpa na falta de sinalização. A nossa tendência é sempre acharmos alguém que é culpado, mesmo a pessoa não sendo culpada. E o povo vai se voltar contra Moisés e vai reclamar de Moisés, vai dizer: por que você nos tirou daquela escravidão? Estava tudo bom lá. E não estava. Nós idealizamos o passado. Nós idealizamos escolhas que não foram feitas. Se eu tivesse há 20 anos atrás feito isso, feito aquilo outro, se eu tivesse percebido melhor com quem eu estava me casando, a faculdade que eu ia fazer ou que eu não fiz. E nós vamos romantizando o passado, idealizando escolhas que fizemos e não fizemos. E nós vamos murmurando. E a murmuração, pessoal, ela é um protesto contra Deus. Presta atenção nisso. A murmuração, a reclamação, ela é um protesto contra a direção de Deus. Porque quem foi que levou o povo lá? Foi Deus, não foi Moisés. Moisés, ele só foi obediente à voz de Deus. Ou seja, quando nós murmuramos, nós estamos reclamando das direções de Deus para a nossa vida. Claro, muitas escolhas foram nossas, mas a murmuração de oportunidades de não ter, é porque nós não estamos olhando da perspectiva divina. Nós não estamos olhando para as situações que nos acontecem. Idealizamos o passado. E essa é a primeira verdade, que quando nós estamos cercados, o medo ele revela em quem nós confiamos. O medo ele aparece, o medo ele dá as caras. O medo faz com que você e eu, nós reclamemos do presente e nós idealizemos o passado. Mas há uma segunda verdade desse texto também. Que quando nós estamos cercados, a palavra de Deus, ela vai redefinir a realidade. A palavra de Deus, ela redefine a nossa realidade, porque o medo ele tomou conta. O povo estava com medo, o povo estava murmurando sobre Moisés e para Moisés, reclamando, idealizando o passado, achando até que a escravidão era melhor do que eles morrerem ali. Mas aí surge a palavra de Deus, através de Moisés. E olha só o que Moisés diz, nós lemos esses versos, a partir do verso 13. Moisés respondeu ao povo. É interessante porque Moisés, ele estava sendo criticado injustamente. A culpa não era de Moisés. E liderar, muitas vezes, é lidar com críticas injustas. Porque você escolher obedecer a Deus é uma decisão impopular. E críticas injustas, não estou falando apenas de liderança de igreja, não. Mas na sua casa, no seu trabalho, na sua família, obedecer a Deus é impopular. Ser gospel está em moda, mas não obediência a Deus. Ser evangélico está em moda, mas não obediência a Deus. Obediência é impopularidade. É você lidar com críticas injustas. É você ser taxado de fanático. E aqui Moisés lida com tudo isso, mas ele não responde com críticas amargas. Moisés responde às críticas do povo com a palavra de Deus. E aí ele disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. É interessante que Moisés diz, porque Moisés vai dizer para o povo: não tenham medo. Não é neguem o medo,
Mas não permitam com que o medo ele seja a última palavra, porque o medo, nós sabemos por 1 João 4, que o medo ele supõe castigo, o medo supõe abandono. Por que nós temos medo? Porque nós achamos que estamos sozinhos. Desde uma criança que tem medo para dormir num quarto escuro. Por que ela tem medo de dormir num quarto escuro? Porque ela acha que está desprotegida. O medo supõe estarmos desprotegidos. O medo supõe uma vulnerabilidade perigosa, e nós não queremos esse medo. Porque Moisés estava dizendo para o povo: não tenham medo, não permita que o medo governe a sua vida. Não permita com que o medo ele ocupe o trono da sua vida, porque o medo vai fazer com que você ache que você está sozinho, que você está desprotegido, que você está enfrentando essa dificuldade, essa crise da sua vida sozinho. Não tenham medo. É impressionante como as aparições angelicais no Novo Testamento a respeito do nascimento de Jesus, a primeira palavra dos anjos sempre foram: não tenham medo. Seja para Zacarias, seja para Maria, seja para José, não tenham medo. Ou seja, não permita que o medo ele governe, porque o medo ele paralisa. Quando nós temos medo, nós ficamos paralisados. Quando nós temos medo, nós não avançamos. Quando temos medo, nós achamos que tudo vai dar errado, como o povo estava. O povo achava que aquilo era o fim, e que era melhor voltar a serem escravos. Eles preferiram a escravidão. Mas aí Moisés ainda diz: fiquem firmes, não tenham medo, fiquem firmes. Porque a nossa tendência diante do perigo qual que é? É fugir, é correr. Ou seja, a gente vê um perigo e a gente corre. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Ou seja, permaneçam. Ficar firme diante do perigo, diante da encruzilhada, é um ato de coragem. Nós precisamos ficar firmes. Nessas férias, nós fomos para alguns parques temáticos. Nesses parques temáticos tem montanha-russa. Eu não sou assim muito amigo das montanhas russas. Eu vou com a galera, mas não sou tão fã. Pensei, vou estar lá com as minhas filhas pequenas, acho que não vai rolar essa de montanha-russa. Mas até que a minha filha de 6 anos, ela ama montanha-russa. E eu pensei o seguinte: eu não posso amarelar, eu preciso ficar firme. A gente foi numa primeira montanha-russa. Ela: isso aqui não, eu quero a mais. Aí fomos em outras, até que fomos numa outra, que aí rapaz, isso aqui já, eu torcendo para ela não passar na altura. Acho que não vai dar, Passou, e aí eu ficando firme, né? Pensando: meu pai, que a gente não pegou outro caminho, né? Mas ali, bico calado, né? Vamos lá, vai ser legal. Até que a gente entrou na montanha-russa, e aí a encruzilhada revela quem somos, né? Entramos, sentamos um do lado do outro, fecha aqui, põe aqui, faz ali e tal, e eu fechei o olho. E ela não só não fechou o olho, como ela olhou para mim. Abre o olho, papai. E assim, parecia que ela estava num barquinho, de boa. Vai para lá, vai para cá o negócio e tal. Ela: calma, papai, o importante é a diversão. O importante é se divertir. E aí estou eu lá com o olho fechado, segurando aqui assim, sabe? E ela olhando para mim com a mão em mim. Calma, papai, o importante é se divertir. Nós precisamos ficar firmes. Mas isso é resultado de não termos medo. E aí Moisés continua dizendo o seguinte: não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. Ou seja, tem batalha, pessoal, que ela não é nossa. Na verdade, a gente pode entender que se a nossa vida pertence ao Senhor, as batalhas da nossa vida não são batalhas nossas.
Aquela batalha que você tem no seu escritório, na sua casa, no consultório médico, ela pertence ao Senhor. Aquela batalha que você enfrenta, se a sua vida pertence a Deus, aquela batalha é de Deus. E aí Moisés está dizendo, não serão vocês que vão lutar, será o Senhor que vai lutar. Não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. E o que? Tão somente acalmem-se, fiquem calmos. Porque o que a gente faz quando a gente está diante de algo que a gente não sabe o que fazer, não tem plano B, a gente perde o chão, é justamente se desesperar. E a Bíblia vai dizer, acalmem-se. E essa calmaria, essa paz não é resultado de maracujina. É resultado de confiança na direção de Deus. Pode colocar essa frase, vamos dizer isso juntos? A fé que vence o medo é a convicção de que o Deus que abriu o mar, abre caminhos e caminha conosco através dele. Vamos ler de novo? A fé que vence o medo é a convicção de o Deus que abriu o mar ainda abre caminhos e caminha conosco através deles. Essa é a nossa fé, porque o Senhor estava ali com eles, é uma outra verdade. Quando nós estamos cercados, a oração nos move da paralisia para a obediência. Olha só que interessantíssimo, os versos 15 e 16. Olha só que diz assim: então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Nós sempre devemos clamar ao Senhor, mas há momentos que ficar apenas orando, você fica apenas orando, você fica apenas clamando, e essas orações é um adiamento da obediência, porque o Senhor quer que você marche. O Senhor vai dizer ali para Moisés e para o povo, por que vocês estão orando? Por que vocês estão clamando a mim? Agora, pessoal, é hora de marchar. Agora é hora de vocês pegarem as suas coisinhas e vocês caminharem na direção do mar. E o Senhor nos manda a caminhar na direção do mar, mesmo com ele ainda fechado. Isso que é o mais difícil, porque as contas não fecham. Nenhum gestor que faz MBA hoje, em lideranças estratégicas, em gestão de pessoas, vai dizer para você caminhar diante de um mar que está fechado. Que maluquice é essa? Porque a liderança de Deus, pessoal, não é a liderança humana. E quando nós estamos falando de igreja, quando nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós não somos líderes de nada aqui, que é o Senhor quem manda. É o Senhor que abre os caminhos, porque a gente vai tentar colocar as coisas nas nossas planilhas, o nosso estilo de gestão e de liderança não vai dar certo, não vai bater, porque o Senhor muitas vezes vai dizer, caminha na direção do mar que está fechado, e aí é loucura total, gente. Mas fé é você caminhar na direção de um mar que está fechado, crendo que o Senhor está te levando para lá. Mesmo que ele está fechado, mesmo que ainda não tem solução, mesmo que ainda você se encontre numa grande encruzilhada, mesmo que você ainda não veja aquele mar se abrindo, mas você está lá, ou seja, Deus permitiu com que você estivesse lá, porque você pode dizer o seguinte, mas está bom, o povo sabia que eles deviam estar lá. É mais fácil, a gente sempre acha mais fácil o outro, né? A gente sempre acha mais fácil. Com certeza alguém deve estar olhando para esse texto falando assim, tudo bem, é muito fácil você falar caminhar na direção do mar, porque eles tinham uma coluna de fogo que guiava eles à noite, uma coluna de nuvem que guiava durante o dia. É muito fácil para o povo estar lá. Eu não sei, um anjo não apareceu falando assim, Maria, né? Falando assim, Ronaldo, José, Vitor. Não apareceu falando para mim. Então eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Se você não sabe o que você tem que fazer aí, ou se você não sabe se você devia estar aí, você está negligenciando muito mais do que uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Você negligencia a palavra de Deus. Porque as nossas escolhas, as nossas decisões, os caminhos que a gente precisa percorrer, eles precisam estar pautados na palavra de Deus. E se você chegou neste lugar,
crendo na direção de Deus na sua vida, se você se encontra num plano sem saída, numa encruzilhada, num checkmate na sua vida, se você se encontra numa situação que você não tem mais o que fazer, e você crê que você está sendo dirigido por Deus, você crê que você está fazendo aquilo que você pensa que é obedecer a Deus, Deus está com você lá também. E aí Ele vai dizer para você: marche, continue a marchar, continue a acreditar, continue a crer, não desista, não se desespere, acalme-se, calma, não entra num surto psicótico de desespero, porque as coisas não estão acontecendo, acalme-se. Pode colocar essa frase aqui, vamos dizer essa frase juntos? Marchar não significa negar o medo, nem agir de forma imprudente. Marchar é obedecer com base na palavra, não nas circunstâncias. É isso, gente. Ou seja, se você entregou a sua vida a Jesus, se você busca tomar suas decisões com base na palavra do Senhor, e você está numa situação que você não tem absolutamente nenhuma solução, nenhuma saída, você aplica isso, que você não tenha medo, fica firme, o Senhor vai lutar por vocês, então somente acalme-se. Talvez o desfecho seja diferente daquele que você pretendia ou gostaria, mas o Senhor vai lutar por você, independente do resultado, o Senhor vai lutar por você. Para com esse surto de desespero, o Senhor vai lutar por você, acalme-se. E aí vamos para a quarta e última verdade desse texto. Quando estamos cercados, Deus revela quem Ele é. Quando nós estamos cercados, nós revelamos quem somos. O nosso medo, a nossa murmuração, a nossa incredulidade, a gente sai procurando culpado, a gente sai procurando quem foi que me colocou nisso aqui, quem foi que deixou a coisa ficar desse jeito, a gente sai procurando justificativas. Situações de encruzilhada revela quem nós somos. Quando o barco começa a balançar, a gente pensa: quem foi que nos colocou nesse barco? Quem é o culpado? Por que eu mudei de casa? Por que eu mudei de emprego? E a gente vai achando lá os culpados. Encruzilhadas revela quem somos, mas encruzilhadas revelam quem Deus é também. E aí Deus vai dizer para Moisés, a partir lá do verso 16, olha só: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. É interessante e impressionante aquilo que Deus faz. Se você continua lendo todo esse relato, você vai ver que quando o mar ele se abre, o povo atravessa em terra seca. E é interessante que o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. Quem é que estava atrás do povo de Israel? Os egípcios. E o Senhor vai se colocar entre o povo de Israel e o exército egípcio. Ou seja, aqui você não chega, Faraó. Eu estou protegendo o meu povo. Daqui você não passa. Eu sou a proteção, eu sou o escudo do meu povo. Ou seja, daqui você não passa. E é sempre assim. O diabo não tentou Jó e o Senhor estabeleceu um limite ao próprio diabo. Ou seja, o Senhor se coloca como um escudo nas nossas vidas. O Senhor é aquele que caminha na nossa frente, aos nossos lados e na nossa retaguarda, que nós não conseguimos ver. Por isso que Salmo 23 vai encerrar dizendo que a bondade, a fidelidade do Senhor me acompanharão, correrão atrás de mim todos os dias da minha vida. A mensagem traz esse texto de uma forma muito mais significativa, que a bondade, a fidelidade do Senhor correrão atrás de mim, serão como guarda-costas da minha vida, ou seja, porque é a bondade, a misericórdia de Deus que vão atrás da gente, naquilo que a gente não consegue observar, que a gente não tem perspectiva. E aí quando o povo atravessa,
nós vemos lá que o Senhor coloca o exército egípcio em confusão, no verso 24 e o verso 28, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, ou seja, foi o que Moisés tinha dito, foi o que a palavra de Deus tinha sido dita através de Moisés. Esses egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais verão na sua vida. Gente, esse texto é incrível demais. Pode colocar essa frase: problemas sem solução, eles são cenários para a manifestação de Deus. Deus permite becos sem saída para revelar seu poder, revelar a sua fidelidade e revelar a sua glória. Problemas sem solução são os cenários perfeitos da ação de Deus na nossa vida. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Talvez você esteja vivendo um cenário de encruzilhada. Você não enxerga a solução e você tem se desesperado. Você tem se aterrorizado. Você tem surtado, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginou. Mas aí vem o Senhor. Aí vem a sua palavra que redefine a realidade, que redefine o nosso olhar, dizendo: não tenha medo, fique firme, o Senhor lutará por você. Marche, avance. Nós não podemos permitir que o medo ele ocupe a leitura principal da nossa realidade. Por isso que o Senhor vai dizer: não tenham medo. Não permita que o medo ele governe a sua leitura da realidade. Permita com que a palavra de Deus governe a leitura da realidade, ou seja, o Senhor lutará por você, ou seja, acalme-se. Você tem impossíveis para colocar diante de Deus nessa manhã? Eu vou convidar um gesto corajoso, que você caminhe na direção do Mar Vermelho, que você saia do seu lugar e você venha até aqui à frente. Pode descer da galeria, pode sair do seu lugar. Temos dezenas e dezenas de pessoas no salão social. Você pode estar ali também em oração, se colocando à frente. Pode sair do seu lugar. Talvez você tenha um impossível de Deus para colocar nesta manhã. Talvez você tenha uma situação de uma grande encruzilhada e você tem sentido medo, você tem surtado, porque você não sabe o que você faz. Mas aí você precisa ouvir essas palavras que são melhores do que muito remédio psiquiátrico. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Talvez seja a hora de acalmar o coração, seja a hora de aquietar o nosso coração. Talvez seja a hora de dizer: Senhor Jesus, eu não sei o que fazer. Tem sido difícil lidar com esse mar que não se abre. Mas o Senhor, Ele vai lutar por você. Vai trazer solução. Ele vai trazer saída. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer direção. Porque é no fundo o que nós mais precisamos. Muito mais do que termos a resposta que nós gostaríamos, o que nós mais precisamos é de paz, é de direção. É dessa calma que não é resultado de uma meditação que acalma a mente, mas é resultado da palavra que acalma o coração, que governa o nosso espírito, que governa as nossas emoções. Deus abençoe vocês. Se há mais alguém, pode vir para cá. Eu gostaria que orássemos nessa manhã, que você orasse pela sua vida, que você orasse por aqueles que estão aqui, e que nós pudéssemos clamar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. E mares impossíveis de serem atravessados
não significa que não ouvimos a sua voz, não significa que nos perdemos no meio do caminho, significa exatamente que estamos onde o Senhor quer que estejamos. E nós te louvamos, porque o Senhor está sempre conosco. E a sua palavra é para que o medo não governe o nosso coração, nosso comportamento, porque o Senhor diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E traga essa calma, traga essa serenidade, traga essa paz que excede todo o entendimento para a nossa alma e para o nosso coração. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é Deus quando o mar abre, quando o mar fica fechado. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus das portas que se abrem. O Senhor é o Deus que nos guia. E tudo que nós mais queremos e ansiamos, Senhor, queremos ser guiados por Ti. Queremos essa paz que excede todo o entendimento. Queremos essa calma, essa convicção. O Senhor está lutando por nós. Essa batalha não é nossa, essa batalha pertence ao Senhor. Entregue a sua batalha ao Senhor nesta manhã e receba essa palavra que traz paz e calma, em nome de Jesus, amém.